até que o Tite resolveu conversar. Muito também influenciado pelo seu filho. O Tite e o Kleber Xavier, seu fiel escudeiro, eles se separaram, né? Vocês sabem muito bem disso. O Kleber Xavier resolveu seguir a carreira de técnico, não pegou nenhum time ainda. Mas ele percebeu que o Tite já tinha uma parceria, uma relação com o Matheus Bach, o seu filho, que ela foi ganhando um outro contorno, né? Uma outra forma. E o Kleber resolveu seguir a carreira dele e tá tudo certo. E hoje o Matheus é o auxiliar direto do Tite. Tem também o preparador físico Fábio Masserejan, campeão do mundo pelo Corinthians, né? Toda aquela comissão técnica lá, né? Que também esteve em Copas do Mundo, é um cara que trabalhou, trabalhou em muitos clubes, Grêmio, Inter, Atlético Mineiro, Seleção Brasileira há muito tempo, é um papa da preparação física no Brasil, né? Paulo Paixão e o Fábio Masserejan. Viria também. E o Matheus é um entusiasta desse retorno. Inclusive estava curtindo todos os comentários aí da galera pedindo para o Tite voltar aí nas páginas do Corinthians. Pois é. Então, começou a rolar uma aproximação. O Corinthians não fechava com nenhum técnico, né? Nem com o Dorival, nem com ninguém. Rolou uma sondagem lá no início. O Tite e o seu staff estavam esperando algo do exterior. A coisa, provavelmente, eles receberam alguma informação de que talvez não vá rolar. Ou, como essa situação vai acontecer só depois do Mundial, o Tite resolveu ouvir o Corinthians. Ao ouvir o Corinthians, o Pedro Ramiro também informa que teve conversa até com organizadas para dar aquele apoio e tudo mais, porque existe por parte da torcida, eu já pergunto para vocês aí, já libero o chat para isso, se tem algum tipo de mágoa, alguma coisa, né, por ele ter recusado o Corinthians em outros momentos, e isso é muito comum, né, às vezes o cara tem outro objetivo de carreira, teve aquela ideia do Flamengo, né, que ele dizia, não vou trabalhar em 2023, aí ele pega o Flamengo ali faltando 2 meses, porque ele diz que, cara, era um ajuste, né, eu precisava... Tinha 10 jogos ali, menos que isso, até para comandar o Flamengo agora para projetar 24. Eu tive que chegar antes. Foi a explicação dele na época. Mas eu tô vendo aí já, nesse zoom da notícia, uma repercussão muito positiva com o nome dele. Porque não tem como, e eu vou falar como torcedor, né? Eu tenho uma relação com o Renato Gaúcho em que nem sempre a gente vive de amores, né? Ele, muitas vezes eu fiz críticas como treinador e tal, mas o Renato é o maior ídolo da história do Grêmio, como jogador e técnico, né? O Filipão talvez esteja um pouco acima como técnico, mas vocês entenderam. É um cara que a gente tem muita gratidão. Então eu queria saber como é que é a relação do corintiano com o Tite. Eu acho que a gratidão ela existe e sempre vai existir. E eu entendo a mágoa em algum momento. Só que nesse momento em que, sem o Dorival, por exemplo, que era um técnico que a gente imaginava como a maior possibilidade, cara, você se volta para os outros nomes, ou você inventa um estrangeiro e aí você dá um tiro no escuro, porque pode dar certo como um Abel Ferreira e Jorge Jesus, mas pode ser um Pedro Caixinha, um Gustavo Quinteiros, um Jesuado Ferreira, pode ser um Vojvoda que dê certo, não dá para saber. A menos que você, cara, um Léo Jardim, mesmo o Léo Jardim, que agora começou a dar uma recuperada no Cruzeiro. É difícil, cara, você achar um estrangeiro nesse momento para chegar em meio à temporada. Um cara que conheça o futebol brasileiro. Mano Menezes, não vou nem citar, né? Já teve aqui recentemente, inclusive, tá parando no Grêmio. O Fernando Diniz, que é um cara que demanda uma outra estratégia. Não tem, gente, não tem. Falou assim, Fábio Carille, sair do Vasco, esqueçam. Luiz Castro, não vai pegar nenhum time agora. Esse sim conheceria o futebol brasileiro, acho que chegaria, acho que é bom técnico e tal. E mesmo assim, cara, se ele não desse resultado em 5 jogos, a pressão seria gigantesca. O Tite, ele chega com outro status.